Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Há um pouco mais de 9 anos, a seleção brasileira vivenciava o episódio mais vergonhoso de toda a sua história. Jogando em casa diante de quase 60 mil torcedores, o time perdeu para a Alemanha pelo placar de 7-1 e deu adeus à chance de conquistar o Hexa aqui no Brasil. De lá pra cá, por mais que muita coisa não tenha sido alterada na CBF, 4 treinadores, sendo 2 deles interinos, e diversos jogadores atuaram pelo Brasil com a missão de ajudar a cicatrizar essa dolorosa ferida em nossa história. Entre os jogadores, um total de 77, de acordo com um levantamento exclusivo feito pelo canal, tiveram a chance de debutar com a amarelinha ao longo desses 9 anos. Desse montante, uma boa parte vem construindo uma trajetória interessante na seleção, como por exemplo Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão, entre outros. Entretanto, também tiveram nomes com passagens tão apagadas que é até difícil puxar na memória. No vídeo de hoje, o Gol de Canela relembra os nomes de jogadores com passagens apagadas pela seleção brasileira pós o período 7-1. Vale ressaltar, pessoal, que vamos levar em consideração apenas os jogos oficiais para a FIFA, ou seja, que foram realizados durante uma data FIFA, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Todo mundo sabe que o lateral direito Mário Fernandes, anos depois de recusar uma convocação para a seleção brasileira, acabou se naturalizando russo para defender as cores do país. Porém, o que talvez poucas pessoas lembrem é que antes dessa mudança, o brasileiro teve outra chance na seleção brasileira apenas alguns meses depois do 7-1. Pois bem, com o retorno do técnico Dunga, Mário Fernandes foi mais uma vez convocado pelo Brasil e dessa vez estreou oficialmente com a amarelinha no dia 14 de outubro de 2014. Na oportunidade, o lateral, que estava ligado ao CSKA Moscou, jogou por 45 minutos em uma vitória por 4-0 sobre o Japão. Como nunca mais foi lembrado, Mário conseguiu sua naturalização russa em 2016 e a partir daí optou por defender a seleção local. Destaque para sua participação na Copa do Mundo de 2018, onde jogou os 5 jogos da Rússia e marcou um gol. O brasileiro tem hoje 33 anos e, após uma breve passagem pelo Internacional aqui no Brasil, está de volta ao futebol russo. Ele é hoje jogador do Zenit. Quem também teve uma estreia e, consequentemente, uma passagem bem discreta pela seleção, logo após o 7-1, foi o volante Souza. Após temporadas regulares com as camisas do Grêmio e do São Paulo, ele foi convocado pelo técnico Dunga e foi outro que pôde entrar em campo pela primeira vez com a amarelinha nesse amistoso contra o Japão, vencido por 4-0. Colocado no lugar do também volante Luiz Gustavo, conseguiu jogar os 20 minutos finais daquele confronto. Após essa participação, Souza teve a chance de jogar outros 2 amistosos pelo Brasil no início de 2015, mas logo em seguida nunca mais foi convocado. O volante tem hoje 34 anos e desde o começo do ano defende o Beijing Guoan, da China. Ex-promessa do Santos, o meia Felipe Anderson era um dos grandes destaques da seleção olímpica quando foi convocado pela primeira vez para a principal às vésperas da Copa América de 2015. Com apenas 22 anos, o jogador, na época ligado à Lazio da Itália, foi, entre aspas, puxado pelo técnico Dunga para passar por uma espécie de período de observação e, na oportunidade, acabou estreando oficialmente no dia 7 de junho, em um amistoso contra o México vencido por 2-0. Curiosamente, após essa oportunidade, Felipe Anderson nunca mais foi convocado pelo técnico Dunga. Só voltou a vestir a amarelinha em apenas mais uma oportunidade, 4 anos depois, já sob o comando do técnico Tite. No empate 1-1 contra o Panamá, válido por um amistoso, jogou os minutos finais no lugar do meia Arthur. Felipe Anderson tem 30 anos e, após rodar por West Ham e Porto, está em sua segunda passagem pela Lazio. O lateral esquerdo Douglas Santos é quase uma exceção nessa lista. Apesar de ter sido convocado pela primeira vez em 2013, quando ainda era jogador do Náutico, e de ter ficado 4 vezes no banco de reservas ao longo de 2015, ele só conseguiu estrear oficialmente pela seleção brasileira no dia 30 de maio de 2016. Durante a preparação para a Copa América Centenária, ele atuou os 90 minutos de um amistoso contra o Panamá, vencido por 2-0. Douglas até fez parte do grupo que disputou essa Copa América de 2016, mas ficou toda a campanha, que aliás foi bem ruim, na reserva de Felipe Luiz. Depois, nunca mais apareceu em uma convocação.
Hoje, com 29 anos, ele é parceiro de Mário Fernandes no Zenit da Rússia. Com apenas 21 anos, o volante Wallace do Grêmio foi uma das grandes novidades da seleção brasileira na Copa América Centenária de 2016. Chamado para o lugar de Luiz Gustavo, que havia pedido dispensa por questões pessoais, a promessa gremista já era um dos destaques das seleções de base do Brasil, mas nunca havia sido chamado para a principal. Diante então desse cenário, o Wallace acabou estreando oficialmente ao longo da competição no dia 9 de junho de 2016, em uma vitória por 7-1 sobre o Haiti. Depois, com a saída do técnico Dunga, fez parte do grupo que venceu o ouro olímpico no Rio de Janeiro. E na seleção principal só voltou a fazer parte de outros 3 amistosos em 2018, já sob o comando do técnico Tite. Foi em um 2-0 sobre a Arábia Saudita no dia 12 de novembro e 1-0 contra Uruguai e Camarões nos dias 15 e 20 de novembro, respectivamente. O Wallace segue tocando sua carreira na Udinese da Itália, ele tem 28 anos. Grande destaque do Corinthians em 2017, time que terminaria aquela temporada como campeão brasileiro, o meia Rodriguinho recebeu sua primeira chance pela seleção em uma data FIFA no dia 13 de junho daquele ano. Em um amistoso contra a Austrália, vencido por 4-0, ele foi colocado em campo pelo técnico Tite nos minutos finais do duelo, no lugar do também meia Giuliano. Vale destacar que naquela ocasião a seleção brasileira havia deixado vários jogadores importantes fora da convocação, uma vez que a temporada europeia havia terminado há pouco tempo. Isso também acabou facilitando a vida do meia corintiano, que meses antes já havia participado de um amistoso contra a Colômbia fora da data FIFA. Rodriguinho foi mais um que nunca mais voltou a vestir a camisa da seleção brasileira após a estreia oficial. Ele hoje tem 35 anos e segue livre no mercado. Seu último clube foi o Cuiabá. Além de Rodriguinho, quem também teve a chance de estrear naquele amistoso contra a Austrália foi o zagueiro Gemerson. Na época atleta do Mônaco, ele atuou por um pouco mais de 10 minutos no lugar de Thiago Silva. Vale destacar que Gemerson já havia sido convocado em 2015 pelo técnico Dunga para um jogo contra o Peru, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Mas naquela oportunidade ele não foi colocado em campo. Por isso, segundo o critério estabelecido pela FIFA, sua estreia oficial foi nesse amistoso de 2017 mesmo. O zagueiro ainda participou de outro amistoso do Brasil antes de ser esquecido nas convocações. Foi no dia 10 de novembro de 2017, em uma vitória por 3-1 sobre o Japão. Hoje, com 31 anos, Gemerson está em sua segunda passagem pelo Atlético Mineiro. Outro campeão brasileiro com o Corinthians em 2017, o zagueiro Pablo foi uma das grandes novidades do técnico Tite nas primeiras convocações pós-Copa do Mundo de 2018. Na época de volta ao Bordeaux da França, e já com 27 anos, ele estreou jogando os 90 minutos no dia 12 de outubro de 2018, em um amistoso contra a Arábia Saudita vencido por 2-0. Um pouco mais de um mês depois, também jogou os 90 minutos de outro amistoso contra Camarões, vencido pelo placar de 1-0. Por opção técnica, Pablo nunca mais voltou a ser chamado para uma partida da seleção brasileira. Hoje no Flamengo, o zagueiro tem 32 anos. E para finalizar, em uma época onde o Brasil já buscava um novo camisa 9, em novembro de 2019, o técnico Tite surpreendeu ao dar uma chance ao centroavante Wesley Moraes. Pouco conhecido por aqui, Wesley havia há pouco tempo ganhado as manchetes internacionais ao ser comprado pelo Aston Villa, junto ao Bruges da Bélgica, por um pouco mais de 25 milhões de euros. E com o corte de David Neres por conta de uma lesão, acabou recebendo essa oportunidade com a amarelinha. Apesar da expectativa gerada, o centroavante só jogou os 5 minutos finais em um amistoso perdido para a Argentina por 1-0. Depois disso, nunca mais foi lembrado em convocações. Atualmente no Stoke City, da segunda divisão inglesa, Wesley está com 26 anos. Na sua opinião, quais desses jogadores mereciam mais chances na seleção? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!